Oi pessoal, tudo bem? Bora corrigir essa prova da URGS de 2026? Vem comigo. Questão 46. Em relação às angiospermas, assinale a alternativa correta. Letra A. O florescimento de algumas plantas é controlado pelo comprimento da noite. Até aí tudo bem. O problema é aqui, ó. Um fenômeno denominado fototropismo. Isso não está correto, né? Tropismo, lembra que significa movimento, e foto, luz, ou seja, fototropismo descreve um movimento em direção ao estímulo luminoso, né? Ou contra o estímulo luminoso. O fato é que florescimento não é fototropismo. Aí, quando a gente pensa em períodos, né, a gente tem que falar em fotoperiodismo, né? Daí a gente pensa no período da noite, no período do dia, tá? Então, se tivesse fotoperiodismo, estaria correto, tá? Fotoperiodismo. Letra B. As temperaturas baixas evitam o florescimento por vernalização em algumas espécies. Essa aqui é uma daquelas da URGS, né? Vernalização é um termo que a gente não costuma utilizar no pré-vestibular, então não é familiar aos alunos, mas diz respeito ao inverno, temperaturas baixas. Então, se o florescimento da planta é induzido por vernalização, ela é induzida por temperaturas baixas e não evitada, ela é induzida. Letra C. A maioria das plantas utiliza giberelina e albumina para induzir o florescimento. Gente, a albumina é uma proteína que normalmente está disponível, por exemplo, no nosso plasma ou nos ovos das aves. Ele não é um hormônio vegetal. Se tivesse aqui auxina, a gente até poderia aceitar, mas enfim. Letra D. A reprodução sexuada em plantas geralmente origina sementes por apomixia. Mais um termo da URGS, tá? Que ela também não é comum em ensino médio, mas se refere à formação de sementes sem fecundação, sem que aconteça a fecundação. Então, nesse sentido, também é incorreta. E aí a letra E. Algumas plantas se reproduzem assexuadamente, produzindo sementes geneticamente idênticas à planta-mãe. De todas as alternativas, essa daqui era que faria mais sentido para o vestibulando, certo? E ela está correta. E aí entra a questão 47 aqui, que a gente, né, colocou um monte de recurso aí, vamos ver se tem alguma resposta, né? Mas vamos lá. Considerando o surgimento das principais características evolutivas dos animais, assinale a alternativa correta. Letra A. A segmentação do corpo é uma característica homóloga entre a radiação evolutiva dos insetos e a dos vertebrados, embora seja interna em vertebrados e externa em artrópodes. Gente, essa foi a alternativa que a banca deu como correta, tá? Mas, quando a gente consulta as bibliografias mais recentes, há um consenso científico, e aí vocês podem pegar até os livros que a URGS mais utiliza, como é o caso do Purvis, né, o livro Vida. Tem um consenso de que essas características surgiram de forma independente na linhagem dos artrópodes, lá nos invertebrados, e depois na linhagem dos vertebrados. Ou seja, essas características não podem ser homólogas, porque elas não derivam de uma mesma região do embrião, portanto não derivam de um processo evolutivo herdado de um ancestral em comum. Surgiu de forma independente nos dois grupos. Então o melhor termo aqui seria análogo, de acordo com o que nós temos de consenso científico hoje em dia. Caso a banca tenha se espelhado aí em referências bibliográficas mais antigas, talvez isso justifique a letra A, mas não é o caso se a gente for bem mais primoroso aqui, né? Aí ele segue, tem outro problema aqui também, que ele fala que a segmentação é interna nos vertebrados e externa nos artrópodes. Nos artrópodes, a metameria, né, que é o que
a segmentação gera, ela é tanto externa quanto interna, tá? Então, claro, externamente a gente vê mais fácil, né? A segmentação das lagartas, por exemplo, os metâmeros da lagarta, mas internamente a gente também verifica essa metameria, por exemplo, os pares de gânglios nervosos. Então, eu não consigo justificar o gabarito correto como letra A, tá? Aí, letra B. As pernas são exclusivamente das aves e estão relacionadas com duas características do grupo, o voo e a endotermia. Gente, se estivesse escrito penas, aí a gente poderia pensar, mas perna não, tá? Perna vocês têm, então não é exclusividade de aves. Letra C. O sistema nervoso central dos bilatérios evoluiu a partir de redes nervosas descentralizadas presentes no ancestral de quitenóforos e quinidários. Bom, urgues sendo urgues, né? Quitenóforo não é um filo que nós estudamos no ensino médio, mas quinidários é, e vocês sabem que, de fato, eles têm uma rede nervosa difusa, descentralizada, ou seja, não tem sistema nervoso central, né? Um cordão nervoso, um gânglio nervoso cerebroide, pelo menos. Não tem nada disso. Então, assim, eu não gosto da letra C e explico por quê. Da forma como ela está escrita, ela dá a entender que foram essas redes nervosas que originaram o sistema nervoso central da galera que tem simetria bilateral. Eu não gosto dessa afirmação, porque a gente sabe que o sistema nervoso, seja ele qual for, deriva a partir da ectoderme da gástrula, tá? Mas ainda assim, a gente sabe que essa ectoderme gera o tecido nervoso difuso lá nos quinidários e talvez, né, tenha acontecido alguma modificação ou, sei lá, um português da coisa aqui, eu posso estar encasquetando demais, provavelmente é isso. Mas assim, se eu tivesse que escolher alguma alternativa, eu diria que é a letra C, porque pra mim ela é menos ruim do que as demais. Mas ainda assim, não gosto dela, porque eu acho que aqui deveria estar escrito a partir de ectoderme da gastro. Mas enfim, 47 ainda estamos aguardando o pronunciamento aí da banca. Vai que ele retorna, né, algum dos nossos vários pedidos de revisão dessa questão. Letra D. As fendas faríngeas em répteis, aves e mamíferos só aparecem no início do desenvolvimento embrionário. Ok. E se desenvolvem em brânquias apenas em espécies aquáticas de répteis. Incorreto, tá? Porque as fendas faríngeas na gente, nos vertebrados terrestres, originam os arcos da traqueia, tá? Porque, né, nós somos animais pulmonados, na gente essas fendas acabam se fechando, isso desde lá dos répteis rola tranquilo, tá? Então, está incorreta. E a letra E, os membros locomotores dos répteis são considerados a inovação evolutiva que possibilitou a conquista definitiva do ambiente terrestre. Também está errado. A inovação evolutiva que possibilitou a conquista definitiva do ambiente terrestre é o ovo amniótico, certo? Que faz com que os embriões sobrevivam sem desidratar, mesmo em ambiente terrestre. Falamos sobre isso nas nossas várias revisões, tá? Mas, infelizmente, essa questão, ela faltou carinho, assim, pra ela ficar boa, né? Pra nossa prova. Vamos pra 48? Vamos lá. Considerando uma espécie hipotética de mamífero diploide com 2N igual a 14 e sem diferenciação morfológica de cromossomos sexuais, assinale a alternativa correta. Bom, se a espécie é diploide com 14 cromossomos, significa que, né, lá na intérfase ela vai ser diploide com 14 cromossomos. Aí ela vai entrar em meiose 1. Na meiose 1, lembra que a gente tem um processo reducional. Aí tu divide uma célula em duas e separa os pares de homólogos. Isso faz com que as células agora sejam classificadas como haploides.
E como cada uma delas só herda um cromossomo de cada par, a gente vai ficar com 7 cromossomos em cada uma delas. Lembrando que a meiose começa com cromossomos duplicados, certo? E por isso a gente precisa fazer a meiose 2 em cada uma dessas células aqui. Na meiose 2, a gente vai ter um processo equacional, certo? Semelhante à mitose, no qual a gente separa lá as cromátides irmãs. Então, essa célula se divide em duas, essa célula se divide em duas, vai continuar tudo haploide com 7 cromossomos, agora 7 cromossomos simples e não duplicados como eles eram até ali a meiose 1, certo? Então vamos lá. Os mamíferos dessa espécie possuem 28 cromossomos em suas células germinativas. Muita gente ficou com dúvida que não lembrava o que era célula germinativa. Célula germinativa é a célula que vai originar os gametas, ou seja, é aquela célula que vai fazer a meiose, certo? Se está dizendo que a espécie é diploide com 14, não tem como elas terem 28, elas terão 14. Letra B. Os mamíferos dessa espécie possuem 28 cromossomos em suas células somáticas. Não, ele disse que o mamífero tem de 14 cromossomos, então não será 28. Letra C. Os mamíferos dessa espécie possuem 14 cromossomos em suas células germinativas. Legal. Mas aí aqui, ó, em metáfase 2 da meiose. Se a gente já tá em metáfase 2, a gente já passou pela meiose 1, a gente já tá na meiose 2 e a gente já tá trabalhando com células haploides, portanto com 7 cromossomos e não 14. Então, aqui é 14, aqui é 14, aqui é 7. E aí, letra D. Os mamíferos dessa espécie possuem 7 cromossomos nas suas células germinativas. Em metáfase 1, não. Na metáfase 1, a gente ainda não fez o processo reducional. A gente só inicia isso na anáfase 1. Então, até a metáfase 1 temos 14. E letra E. Os mamíferos dessa espécie possuem 7 cromossomos em suas células germinativas em metáfase 2 da meiose. Aí a letra E está correta. Muito bem, vamos para a próxima. 49. Em abril de 2025, uma empresa de biotecnologia anunciou o nascimento de filhotes do lobo terrível, uma espécie extinta que viveu no Pleistoceno. Os supostos filhotes foram recriados pela edição de alguns poucos genes de lobos cinzentos. Com essa revelação, ficou claro que não se tratava de uma desextinção, pois os filhotes gerados eram de lobos cinzentos com modificações genéticas, e não filhotes idênticos à espécie de lobo terrível que foi extinta há 10 mil anos. Ok. Aqui temos mais uma discordância minha com relação à banca, mas essa daqui eu até engoli, tá? 47 que não me desce. Mas vamos lá. Assinale com verdadeiro ou falso as afirmações abaixo a respeito de uma população hipotética pequena e isolada. Lembra que quando isso acontece, os fenômenos evolutivos tendem a ser bem intensos nela, tá? Vamos lá. A variabilidade genética da população tende a ser baixa. Verdade, se ela é uma população pequena, os bichinhos só cruzam com eles mesmos, até porque elas estão isoladas, ok? E aí ele segue. O que aumenta as chances de sobrevivência da espécie. Não, meus amores, se a variabilidade genética é baixa, então todo mundo é meio igual. E se todo mundo é meio igual e acontece algum problema no ambiente, né, alguma mudança ambiental, se um é sensível, provavelmente todos serão. Então, quanto mais homogênea é aquela população, menor a chance deles terem algum indivíduo com alguma variaçãozinha que consiga sobreviver aos problemas ambientais. Por isso, já daqui a gente pode colocar que é falso, tá? Embora aqui esteja correto, o aumento está incorreto. Tá?
E aí aqui o exato oposto, né? Pois aumenta a probabilidade de existirem indivíduos capazes de tolerar eventuais mudanças ambientais. Pois reduz a probabilidade. Segundo, o endocruzamento, ou seja, cruzamento entre indivíduos ali muito próximos, né? Geralmente da mesma família. Aumenta a variabilidade genética da espécie? Não, reduz, porque tu tá cruzando indivíduos com indivíduos muito próximos, né? Ou seja, tu tende a manter aqueles genes o máximo em homozigose possível, né? Tu tá fazendo cruzamentos entre seres da mesma família. Se tu não cruza com seres de outras famílias, muito provavelmente essa população acaba deixando de receber alelos diferentes daqueles que eles já apresentavam. Então, ele não aumenta a variabilidade genética. E isso também não aumenta a probabilidade de sobrevivência. Portanto, mais uma aqui que a gente pode colocar como falsa. Daí aqui a gente já pode tirar a A e a B, a gente já pode tirar a D e a E. Só que daí, se a gente continuar fazendo, a gente pode encontrar alguns problemas. Olha só. A endogamia pode levar à depressão endogâmica. Aí tu pode pensar, meu Deus, o que raios é depressão endogâmica, tá? É um termo que a gente também não costuma utilizar no ensino médio, mas a querida da URGS adora colocar mais um pouquinho de termos nas nossas provas. Né? Como se a biologia já não tivesse termos o suficiente, mas enfim. Depressão endogâmica é justamente essa tendência que, quando tu tem numa população muita endogamia, muito cruzamento entre seres da mesma família, tu tende a isolar, né, características recessivas que muitas vezes não se manifestariam caso esses seres tivessem filhotes com seres de outras famílias. Então, esse aumento da frequência dessas características vai aumentar sim a homozigose, tá? E sim reduz a diversidade genética. Então essa daqui tá verdadeira. O problema realzão, assim mesmo, as pessoas encontraram aqui nessa última alternativa. A variabilidade genética pode aumentar na população por mutações gênicas. Até aqui tudo certo, ninguém discute. O problema é aqui. E por segregação independente de cromossomos. Gente, o que é variabilidade genética? Esse é um conceito que a URGS já utilizou em provas mais antigas. Quem fez outras questões aí que envolviam processos evolutivos, talvez lembre, tá? Que até a gente botou isso na nossa apostila. Que a variabilidade genética, ela tem como fonte inicial, primordial, fonte geradora de novos genes, a mutação. E ponto. Segregação independente, reprodução sexuada, recombinação de genes, seja por crossing over, seja por recombinação somática, como ocorre lá nos linfócitos, todos esses processos, eles apenas geram novas combinações de genes em um cromossomo, como no caso do crossing over, ou em gametas, né? E isso significa que tu não tá fazendo um novo gene, certo? Então, embora isso aqui aumente as possibilidades de combinações genéticas, se a gente levar ao pé da letra variabilidade genética por variabilidade de genes, por conta dessa segunda parte aqui, a banca entende essa aqui como falsa. A gente sabe que diferentes combinações de genes podem ser mais adaptativas, menos adaptativas. Isso é variabilidade. Mas alguns pesquisadores consideram variabilidade genética como variabilidade de genes, de alelos dos mesmos genes, e não de combinações deles, tá? Então é isso. A única fonte de novos alelos, de novos genes, seria a mutação gênica, certo? Eu não acho que essa afirmativa deveria estar aqui, né? Porque, enfim, a gente encontra diferentes fontes defendendo
diferentes visões do termo variabilidade genética. A gente encontra isso nas descrições de crossing over, por exemplo. Mas, enfim, complicado. Só dava para marcar a letra C, tá? Vamos para 50. A concentração de oxigênio na atmosfera terrestre ao longo do tempo geológico está relacionada ao surgimento e à diversificação de organismos. Com base nisso e nos conhecimentos sobre a história da vida na Terra, considere as seguintes afirmações. Vamos lá. 1. As angiospermas geradoras de oxigênio nos primórdios da evolução. Os primórdios da evolução. Não ia ter angiosperma, né, meus amores? Angiospermas foram as últimas plantas, né, a aparecerem, pelo menos de acordo com o que a gente sabe, né? Então, quem estava gerando oxigênio lá nos primórdios da vida na Terra, né, eram cianobactérias. Bactérias oxígenas, certo? Que mais? Daí eles continuam assim, tá? Mesmo que a gente substituísse por cianobactéria. As cianobactérias geradoras de oxigênio nos primórdios da evolução liberaram oxigênio suficiente para começar as reações de oxidação das rotas metabólicas. Aqui também está errado, porque oxidação não necessariamente é um processo aeróbico. Lembra que oxidar é tirar elétrons de uma molécula. Então, a gente pode ter uma fermentação sendo considerado um processo oxidativo, e é um processo anaeróbico. Então, por tudo isso, a número 1 não pode ser marcada. O item 2. Os procariotos aeróbios foram capazes de captar mais energia do que os anaeróbicos. Isso é verdade. Afinal de contas, fazendo respiração celular a partir de uma molécula de glicose, por exemplo, você consegue mais de 30 ATPs. Enquanto lá pela fermentação, tu consegue 2, tá? E, de fato, isso é uma vantagem adaptativa que permitiu a expansão dos seres aeróbios. Então, a 2 está correta. 3. O aumento das concentrações do oxigênio atmosférico sustentou a evolução das células eucarióticas grandes. Faz sentido, porque célula eucariótica é célula que tem, além de núcleo, de organelas membranosas, também tem mitocôndrias. E mitocôndrias, para funcionar, precisa de oxigênio. Então, sim, quanto mais oxigênio, melhor para quem faz, né, respiração aeróbica. E, por fim, de organismos multicelulares. Faz sentido também a número 3, por quê? Porque essas células eucarióticas originaram os seres eucariotos multicelulares, como vocês. Então, a 2 e a 3 estão corretas e a gente marca a letra D como correta, certo? 51, vamos lá. Falei para vocês que eles adoram analogia e homologia, né? Analogia e homologia são conceitos fundamentais na biologia evolutiva e comparada, pois descreve relações de semelhança entre estruturas e órgãos de diferentes organismos. Estruturas análogas são aquelas que apresentam a mesma função, mas possuem origem embrionária distinta. Exemplo, asa de abelhas e de aves. Visto em aula, tranquilão. Estruturas homólogas, por sua vez, compartilham a mesma origem embrionária, podendo ter funções diferentes ou iguais. Exemplo, nadadeiras peitorais de uma baleia e membros superiores em humanos. Verdade. Lá nos embriões de mamíferos, existem cotos anteriores que podem originar a nadadeira peitoral de uma baleia e, na gente, os braços. Então, com base no texto acima, assinale com verdadeiro ou falso as afirmações abaixo. Os túbulos de Malpighi em insetos, tá, em todas as nossas aulas de revisão, eles adoram o sistema excretor, eles adoram insetos. Não sabemos exatamente porquê, mas enfim. Eles são análogos aos rins em mamíferos. Sim, porque ambos são órgãos excretores, ajudam a eliminar o excesso de excretas nitrogenadas, certo? E não apresentam a mesma origem evolutiva, tá? De novo, são órgãos que evoluíram de forma independente em grupos diferentes.
O que a gente tem em comum é uma pressão seletiva, na qual só sobrevivem os seres vivos que de alguma maneira se livram do excesso dessas excretas nitrogenadas, potencialmente danosas à sua fisiologia. Então, aqui temos a primeira alternativa como verdadeira. Os ossos do ouvido médio, em primatas, têm origem embrionária nas cartilagens dos arcos branquiais. Estaria mais bonito, tá, se a gente tivesse colocado aqui arcos faringianos, certo? Mas é verdade, esses arcos de sustentação, aos pouquinhos, né, foram os primeiros arcos lá no embrião, foram migrando aos pouquinhos e gerando, evolutivamente falando, né, as maxilas, por exemplo, lá nos primeiros gnatostomados, e mais tarde foi originando esses ossículos que a gente tem aí, o martelo, o estribo e a bigorna, certo? Então, aqui a gente coloca como verdadeiro. As brânquias em peixes são estruturas homólogas aos pulmões em répteis. Muito parecida com aquela outra. Não, pessoal, tá? Não. As brânquias em peixes têm uma origem embrionária completamente diferente da dos pulmões, certo? A dos pulmões nos répteis, nos mamíferos, nas aves e até nos anfíbios adultos derivam especialmente de endoderme, enquanto as brânquias em peixes derivam de vários outros folhetos embrionários, mas também a ectoderme. Então, aqui está incorreto, tá? E aí a última, os pelos em mamíferos e as penas em aves são um exemplo de estruturas homólogas. Verdade. Esses nossos pelinhos aqui, as penas das aves e as escamas dos répteis, todas elas têm a mesma origem. Todas elas são compostas por queratina e são, portanto, um bom exemplo de estrutura homóloga, certo? Porém, uma adaptação convergente não, né? Que se eu dissesse adaptação convergente, significaria que eles têm, né, são semelhantes, né, em estrutura e em função, o que não é verdade. Essas penas são completamente diferentes anatomicamente, morfologicamente, de pelos e de escamas. Então, o que aconteceu foi uma evolução divergente dessa estrutura embriológica comum que esses animais todos compartilham. Então, é divergente, tá? E não convergente, portanto, aqui, ó, é falso. Se fosse convergente, ia ser todo mundo com esses anexos epidérmicos parecidos. Ou todo mundo ia ter algo parecido com penas, ou escamas, ou pelos, tá? Daí convergiria para algo semelhante. E aí a gente fica, portanto, com a letra E. 52. Essa questão outra da queridinha da URGS, né? Vamos lá. O uso indiscriminado das chamadas canetas emagrecedoras à base de substâncias análogas ao hormônio GLP-1, como o Ozempic e o Mounjaro, levou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária a exigir, a partir de junho de 2025, que esses medicamentos sejam prescritos em 2 vias com retenção de receita. Sobre os hormônios e suas ações, considere as seguintes afirmações. Vamos lá. Hormônios peptídicos, como o GLP-1, atuam nas células-alvo pela ativação de receptores de membrana. A gente não estuda isso aqui em ensino médio, não com esse nível de profundidade. Porém, vocês poderiam deduzir que faz sentido, sim, isso aqui estar correto. Se ele é peptídico, né? Muito provavelmente, claro que não é uma regra, tá, gente? Mas muito provavelmente ele é uma substância polar, né? Uma substância que não vai conseguir passar ali pela bicamada de fosfolipídios. Então, ele provavelmente ativa receptores proteicos da membrana plasmática. E a partir daí, a gente vai ter outras respostas, tá? Mas, de novo, não é conteúdo de ensino médio. 2. O feedback negativo, finalmente, matéria de ensino médio, é o mecanismo pelo qual o hormônio
ou a resposta gerada por ele inibe a sua liberação. Verdade. Feedback negativo é isso. É a presença do hormônio ou a presença do produto daquele, né, do metabolismo daquele hormônio, indica lá atrás que, ó, já deu, não precisa fazer mais nada. Então, esse é o feedback negativo. Seria feedback positivo se a presença do produto ou do hormônio estimulasse ainda mais produção de produtos e de hormônios. Fizemos nas nossas turmas plus aí também um simulado que falava sobre feedback negativo, feedback positivo e tal. Então, essa aqui estava boa para vocês fazerem. E a 3, hormônios parácrinos. Gente, também não é conteúdo de ensino médio, tá, gente? Isso aqui é sacanagem. Ai, como GLP-1 atuam em células-alvo distantes do local da sua produção e liberação. Não é conteúdo de ensino médio, mas o letramento científico é, e a gente falou 1.259 vezes ao longo do ano o que significa esse radical para. Para significa ao lado, lembra? Paralelo, tá? Então, parácrino, ele vai atuar ao lado, ele vai atuar pertinho. São hormônios, portanto, de liberação local. Esse aqui, se vocês lembrassem, né, dos radicais, vocês conseguiriam desconfiar que não tem como isso aqui atuar em célula-alvo distante. Portanto, a resposta só poderia ser a letra C, tá? Até porque não tem apenas a 2 aqui. Então, vocês poderiam sim chegar a essa conclusão aqui. Aí, vamos para 53. Tchum, 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 tchum. Vamos lá. A famosa frase de Carl Sagan, o cosmo está dentro de nós, somos feitos de poeira estrelar, resume um conceito fundamental da astrofísica. 4 décadas mais tarde, a astrofísica Susanna Handel, do Observatório Europeu do Sul, explicou melhor esse conceito. Em estrelas supermassivas, a fusão nuclear continua mesmo após o esgotamento de hidrogênio, utilizando o hélio para gerar elementos mais pesados essenciais à vida, como o carbono, o nitrogênio e o oxigênio. Finalmente chegamos em algo que é mais familiar à biologia. Olha lá, vem comigo. Assinale a alternativa correta sobre os elementos referidos no enunciado acima e a composição molecular dos seres vivos. Letra A. A matéria viva consiste principalmente de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Perfeito. Lembra do Chomps? Tá? Vamos ver se o resto tá bom. Esses elementos são capazes de formar ligações covalentes fortes, daí aqui o povo que estudou bioquímica lá em química vai ter mais segurança para responder isso aqui, mas está correto. Característica essencial na arquitetura de moléculas orgânicas complexas, como proteínas e ácidos nucleicos. Perfect, tá? Então tá bem legal a letra A, mas vamos ver por que as outras não estão corretas. B. A membrana plasmática é uma estrutura em bicamada, certo. Composta naturalmente por lipídios, certo. Proteínas, certo. Carboidratos, dá para forçar a barra pensando em glicocálice? Mas ácidos nucleicos não dá. Daí é muito querer, né? Ácido nucleico, DNA, RNA, tu pode até pensar no nucleosídeo lá, o ATP. Mas não faz parte de membrana plasmática, modelo mosaico fluido, portanto está errada. C. As moléculas orgânicas complexas, como proteínas, monossacarídeos, monossacarídeo é molécula orgânica simples, é a menor parte de um polissacarídeo, por exemplo. Então, são os açúcares simples. A mesma coisa vale para nucleotídeo, é molécula orgânica simples, é um monômero, não é o polímero. E ele continua, são constituídos de elementos orgânicos simples, denominados monômeros. Então, monossacarídeo é o monômero, nucleotídeo é o monômero. Então, monossacarídeo é o monômero de carboidratos complexos. O nucleotídeo é o monômero dos ácidos nucleicos. Estes são polímeros. E sim, podem ser ligados por ligações covalentes, certo? Letra D. As proteínas são biomoléculas simples,
Simples não, né? São complexas pra caramba. É um monte de aminoácido grudado por ligação peptídica, que é covalente, que é muito difícil de desnaturar, sabe? Além disso, não são 15 tipos de aminoácidos. A gente falou isso 1259 vezes também. São 20 aminoácidos, o que lhes confere uma gama imensa de funções. Os ácidos nucleicos, DNA e RNA, são moléculas orgânicas complexas? Sim! Agora sim, formadas por bases nitrogenadas? Sim! Aminoácidos? Não! Aminoácido faz parte de proteína. Tá, essa parte aqui que eu tinha que ter riscado. E nucleotídeos trifosfatados? Errado, tá? Nucleotídeo com um fosfato só. Então, letra A só pode ser a nossa resposta. Vamos para a 54. Essa aqui eu achei legal, essa questão aqui, ó. Claro, de estudar por ela e não de fazer ela na hora da prova. Imagino que o pessoal que não gosta de tabela deve ter se assustado. Mas vocês conseguem, pessoal. Vamos lá. Considere o quadro abaixo. Testes 1, 2, 3 e 4. Temperatura 25, 25, 120 e 25, com asterisco. Sendo que o asterisco significa que no teste 4, a substância X foi aquecida a 120 graus Celsius, resfriada a 25 e então adicionada ao teste. Muito bem. No teste 1, que foi 25 graus, substância A estava presente, a substância B estava presente e não tinha a substância X. E aí a concentração de C, né, do produto C, alguma coisa, 0,21. Teste 2, mesma temperatura, estava a substância A, estava a substância B e a substância X também estava. Olha a concentração de C, que muito provavelmente é o produto, infinitamente maior, né? 4,89. Então, o que fez a diferença aqui no resultado de 2 provavelmente foi X, porque o resto tudo estava igual. Teste 3. A temperatura foi bem mais alta, 120 graus Celsius. A substância A continua lá, a substância B continua lá, X estava lá, mas opa! O resultado foi muito parecido com o que a gente encontrou no teste 1, que aconteceu na ausência do X. Então, muito provavelmente, X é destruído nessa temperatura alta. E isso explicaria o resultado de 4, porque lembra que em 4 a substância X foi elevada a 120 graus? Se ela é, por exemplo, uma enzima, em 120 graus, tu destrói ela, né? Tu desnatura essa enzima. Então, não adianta nada colocar ela depois de resfriada, porque ela não rematurou. Nem todas as proteínas conseguem renaturar. Então, embora a substância X estivesse presente, assim como na 2, nesse caso aqui, como tu desnaturou ela, o teu resultado final foi muito parecido com o do teste 1, do teste 3 e do teste 4. Isso significa que a enzima estava de fato atuando aqui no teste 2. E aí ele segue. A reação entre as substâncias A e B para formar o produto C é muito lenta a 25 graus. Percebemos. Ao adicionar a substância X, um catalisador inorgânico ou uma enzima, então é um catalisador, certo? A velocidade da reação aumenta acentuadamente. Para investigar a natureza de X, para saber se é inorgânico ou orgânico, pesquisadores mediram a velocidade de reação sob diferentes condições. Os resultados, medidos pela concentração do produto C após 10 minutos, estão no quadro acima. Então, em função, né, da gente verificar em temperaturas de 25 graus uma excelente concentração de C, o que não acontece quando a enzima passa por 120 graus, indica pra gente que é um catalisador orgânico, é uma enzima, porque ela será desnaturada. Então, com base nos resultados apresentados no quadro, os pesquisadores concluíram que a substância X é uma enzima. Sim, pois o aquecimento a 120 graus causou sua desnaturação permanente. Sim, a gente sabe que foi permanente porque após o resfriamento o resultado continua baixo, ou seja, ela não voltou a atuar, impedindo a recuperação da atividade no teste 4. A letra A está muito boa. Vai para a letra B. A substância X é uma enzima, ok? Pois todas as enzimas perdem sua atividade catalítica em temperatura superior a 37.
Não, gente. Lembra que a gente tem seres vivos que vivem em lugares muito quentes, né? Então, lembra das arqueias extremófilas? Então, até a DNA polimerase que a gente usa no PCR é uma enzima de uma arqueia extremófila que tolera as temperaturas aí em torno de 90 graus. Então, ela não desnatura. Então, todas, não. Vai para C. A substância X é um catalisador inorgânico. Não, a gente concluiu em função da desnaturação, certo? Que era orgânico. E ela perdeu sua atividade a 120 graus. Isso aconteceu no teste 3 também, não só no teste 4. D. A substância X é um catalisador orgânico, certo? Provavelmente mercúrio, não, provavelmente uma enzima, pois é o único metal que sob aquecimento evapora. Ouvi falar de mercúrio no ar, mas tudo bem. E a natureza da substância, a partir dos dados acima, permanece desconhecida. Não, a gente pode inferir que sim, um catalisador orgânico é uma enzima. Muito bem, vamos para a próxima, vamos para 55. Essa daqui é outra que a gente matou, né? A gente revisou bastante a diferença entre as células, porque assim, ó, tem caído reiteradamente na URGS. Então vamos lá, considere o quadro abaixo. Coluna 1, amostra. Coluna 2, presença de parede celular. Vamos lá. Então, a amostra da coluna 1 é composta por células que têm parede celular, que têm organelas. Então, se tem parede celular, não pode ser célula animal. Tem organelas, metabolismo fotossintético, tem núcleo e é pluricelular. Gente, isso aqui só pode ser célula vegetal. 2. Não tem parede celular. Então, já tiramos a bactéria, já tiramos o fungo, já tiramos as plantas daqui. Tem organelas, faz respiração celular, tem núcleo e é pluricelular. Ok, faz sentido, está falando de células de um animal. E aí, só aí a gente já marcou aqui na letra B, tá? Mas não consegui. 3. Presença de parede celular. Tem. Organelas. Não tem. Aqui já me irritou, tá? Porque eu sei que eles estão querendo ir para o mundo dos procariontes, tá? Mas procariontes têm organelas. É o caso do ribossomo, por exemplo. Só não é uma organela membranosa. Sinto que faltou ali um detalhamento, como, né? Em muitas questões aqui, mas tudo bem. Então, não tem... Vamos pensar que ele está se referindo a organelas membranosas. É fermentativo, tem nucleóide, já matamos aqui, que é bactéria, tá? Muito provavelmente procarionte, bactéria. E é o que eles botaram aqui, bactéria. Amostra 4, tem parede celular, então não é bicho. Tem organelas. Se a gente partir da amostra 3, provavelmente eles querem se referir a organelas membranosas. Então deve ser um eucarionte. Então, tem parede, tem organela membranosa, já nos parece fungo. Fermentação facultativa, tem toda a cara de levedura. Tem núcleo, já temos certeza que é um eucarionte, muito, muito, muito provavelmente. Com certeza, porque a unicelular é levedura. E toda levedura é um fungo. Vai para a amostra 5. Tem parede celular, não tem organelas, então vamos para o procarionte de novo. Faz fotossíntese, tem nucleóide. Unicelular deve ser uma cianobactéria. E por fim, tá certo? Não tem parede celular, então não pode ser nenhuma que tenha, né? Células animais estão na jogada aqui, ok? Presença de organelas, então é eucarionte. Metabolismo, respiração celular, tem núcleo, com certeza eucarionte, e unicelular, então não temos animais unicelulares, portanto aqui são protozoários, tipo amebas, certo? Letra B, essa aqui foi mais tranquila. Bom, para 56, aqui pra gente ganhar tempo, eu já saí aqui com o chiqueirão montado, mas vamos ler desde o começo. Considere a característica referente à pelagem em cães, longa ou curta, como determinado por uma característica mendeliana clássica autossômica dominante, aonde o alelo é lisão, dominante,
codifica para pelagem longa. Sabe como é que é genética, né? Vai lendo, vai escrevendo. Lzão longo. E o alelo recessivo, Lzinho, codifica para pelagem curta. Então, Lzinho vai dar curto. Um outro gene hipotético, em cães, apresenta padrão de herança letal recessivo, no qual a variante letal Azinho, quando em homozigose, impede o desenvolvimento normal dos embriões, os quais são reabsorvidos antes dos 20 dias de gestação. Então, temos aqui um caso de genes letais, meus amores. Lembra que eu falei para vocês nas nossas revisões? Nos últimos anos de URGS, eles têm adorado falar de padrões de herança diferentes da dominância completa. Então, a gente acertou mais uma. Mas aí, enfim, ele continua aqui. Leve em conta que tanto os embriões heterozigotos, azão, quanto os embriões azão, apresentarão desenvolvimento embrionário normal e serão viáveis. Então, vão ser vivos independente de homozigoto ou heterozigoto para azão. Olha só, essa parte é muito importante, tá? Eu vou pegar o marca-texto aqui para botar para vocês. Em relação à prole viva, certo? Esperada a partir de um cruzamento entre heterozigotos, certo? Duplo heterozigotos para as características apresentadas, é correto afirmar que. Então, tá aqui o cruzamento, ó, gente. Lzinho, azinho, cruzando com Lzinho, azinho. Fazendo esse... gente, dá pra fazer com 2 chiqueirinhos. Dá pra fazer, quem se sente confortável, faça. Mas eu, pessoalmente, prefiro fazer o chiqueirão para quando a questão não me pede, assim, um genótipo ou um fenótipo específico, mas fala sobre vários, como é o caso aqui. Então, quando a gente faz o chiqueirão, a gente consegue ver no plano aqui certinho todos os genótipos possíveis e aí a gente consegue pensar direitinho sobre eles. E uma coisa importante ele pede só relativo à prole nascida viva. Ou seja, todo mundo que der de filhotinho aqui, azinho, eu não considero. Então, aqui, ó, Lzão, azinho, não considero porque vai morrer. Esse aqui vai morrer também. E aqui vai morrer também, e aqui vai morrer também. Todos os outros podem ser considerados. Ou seja, diferente dos chiqueirões tradicionais, que o número total de possibilidades é 16, aqui não, gente, vai ser 12, porque 4 a gente não considera. Então, o nosso denominador aqui é 12. E aí, desses 12, vamos ver quantos vão ser de pelo longo? Vem comigo. Aqui tem Lzão, então, pelo longo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, certo? 9 dos 12 indivíduos vivos terão pelagem longa. A gente pode simplificar isso aqui, né? E aí a gente vai ter 3/4 dos indivíduos nascidos com pelagem longa. O mesmo a gente pode fazer agora para os indivíduos nascidos com pelagem curta. Vão sobrar apenas 3. 1, 2, 3. Dos 12 indivíduos, 3 apresentarão pelagem curta. Faz a tua simplificação, vai dar 1/4. Então, curto. Se tu quiser facilitar para ti, tu pode colocar que aqui é 75% e aqui vai dar 25%, certo? Agora, a gente pode partir para as alternativas. Letra A. 50% dos filhotes do sexo masculino possuirão pelagem longa, pois esses indivíduos são hemizigotos para a característica. Primeira coisa, pessoal, ele está dizendo que isso aqui é um gene autossômico, então não tem nada a ver com cromossomo X, com cromossomo Y. Então, nem dá para utilizar o termo hemizigoto. Isso significa que machos e fêmeas têm a mesma possibilidade de ter pelo longo ou pelo curto, certo? Hemizigoto a gente usa para machos considerando os genes que estão no cromossomo X, na região não homóloga do cromossomo X. É porque o homem só tem um cromossomo X.
Então, por exemplo, para hemofilia, ele vai ter ou o alelo dominante ou o alelo recessivo, que só tem um cromossomo X, ele não tem outra coisa para parear, né? Então, por tudo isso tá incorreto, certo? Um quarto dos filhotes apresentará pelagem curta. Faz sentido, ó. Independente do sexo, sim, porque se trata de uma herança autossômica. Achou aqui, letra B, tranquilinho. 50% da prole será heterozigota para característica letal recessiva, independentemente do sexo. De heterozigotos, vamos lá. A gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5. 5 indivíduos sobre... Opa, não tem mais aqui, né? 6, 7, né? Todo mundo que tá vivo. Então, aqui, vamos de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem. Então, dá 8 sobre os 12 vivos, né? Que vão ter essa pelagem aí, independente se é curto ou liso, mas com heterozigose. Então, isso não dá 50%, tá? Então, incorreto. Letra D, 3/4 dos filhotes do sexo masculino, feminino serão homozigotos azão-azão. Aí, a gente vai ver que azão-azão, 1, 2, 3, 4, 4 em 12, né? Então, isso também não dá 3/4. Então, incorreto. Apenas 25% das fêmeas apresentarão pelagem longa. Na verdade, serão 75%, certo? Então, ficamos aí com a letra B. Desce lá, vamos para a próxima questão, questão 57. Questão 57, gente, Covid, aí a gente sabia que ia aparecer alguma coisa sobre isso. O quadro atual referente à Covid-19 no Brasil, apesar de bastante distinto daquele observado durante a pandemia de 2020, ainda é preocupante. Uma consulta ao site oficial do governo brasileiro revela que no período compreendido entre 1º de janeiro de 2025 e 3 de outubro de 2025, ocorreram 1.914 óbitos com suspeita ou confirmação de Covid no Brasil. Leia as afirmações abaixo referente às doenças infecciosas. Vamos lá. 1. A disseminação de doenças virais, como a Covid-19, provocada pelo SARS-CoV-2, tudo certo, ocorre mais facilmente em uma população humana com baixa cobertura vacinal. Correto? Menos pessoas imunizadas igual mais pessoas contaminadas. Logo, mais pessoas espirrando e espalhando o vírus por aí. Então, a número 1 está corretíssima. 2. A emergência de doenças virais é favorecida pelas mudanças climáticas e pela poluição associada à atividade antrópica. Muito bom, a gente conversou sobre isso, né? A gente falou sobre o spillover, né? Lá nas nossas aulas de revisão de ecologia também. E vimos isso também numa das correções das WGS PSU. Então, tá correto. Mudanças climáticas podem provocar, por exemplo, degelo, né? E esse degelo pode colocar a humanidade na presença de patógenos com os quais nós não evoluímos recentemente, então para os quais a gente não tem imunidade. Então a 2 também está correta, lembra do movimento de spillover. 3. A indução de memória imunológica contra variantes frequentes de influenza em idosos, promovida durante as campanhas de vacinação contra a gripe, aumenta a chance de mutação do patógeno. Pelo contrário, reduz. Quanto mais pessoas imunizadas, menos o vírus prolifera no corpo das pessoas, menos ele tem a oportunidade de fazer mutações e novas cepas. Quanto mais gente vacinada, mais gente imunizada, menos vírus, menos patógenos circulando por aí, seja Covid, seja influenza, seja o que for. Então aqui a gente vai ficar com a letra C.
C, certo? 58. A Academia Nacional de Medicina debate avanços e desafios no estudo do microbioma em um artigo disponível no site da instituição. Eles são invisíveis, mas essenciais para o bom funcionamento do corpo humano. Vivem na boca, no intestino, na pele e em vários outros cantos do organismo, ajudando na digestão, na defesa contra doenças e até no funcionamento do cérebro. Informação: a terminologia microbioma humano é aqui utilizada como relativa ao conjunto total de micro-organismos que coabitam em um dado organismo. Então é tudo, gente, tá? É o micróbio da pele, é o micróbio do intestino, é o micróbio que está em todo o teu corpo. Ao passo que o termo microbiota humana refere-se aos micro-organismos que colonizam um local específico. Então, microbiota intestinal. Ok. Assinale a alternativa correta em relação ao microbioma ou à microbiota. Letra A. O uso de antibióticos pelos seres humanos favorece a manutenção de um microbioma diversificado através de seleção de bactérias benéficas à nossa saúde. Não, meus amores, tá? A utilização de antibióticos pode prejudicar e muito microbioma, microbiota, tudo, porque afinal de contas antibióticos matam bactérias. Claro que a gente vai consumir antibióticos para acabar com bactérias patogênicas, mas as bactérias do nosso organismo também podem ser sensíveis, né, ao antibiótico e elas também sofrem com isso. Não é à toa, né, que tanto se fala em alimentos com pré-bióticos ou probióticos para incentivar a saúde dessa biota toda, certo? Letra B. A presença de bactérias Escherichia coli no intestino humano é indicadora de desregulação da microbiota intestinal. Incorreto. A Escherichia coli, ela é natural da nossa microbiota intestinal. Tá? É esperado que esteja lá. Não é esperado que ela esteja em outros lugares do corpo, certo? Mas ela não é indicadora de desregulação porque ela é natural do nosso corpo, né? Faz parte da gente. Então, vamos lá, letra C. A circulação de bactérias através da corrente sanguínea é um processo importante para que microbiotas diversificadas se estabeleçam em regiões distintas do corpo humano. Errado, pessoal. A gente não pode ter bactérias circulando livremente na nossa corrente sanguínea. Isso pode ser um indicativo de sepse, né? Bactérias devem ficar lá em locais, nos seus locais nativos, né? Porque qualquer outro lugar que elas estiverem, elas podem gerar daí sim uma desregulação de microbiota. E isso pode gerar, sabe-se lá, quais são os nossos sintomas e problemas derivados disso aí. Letra D, tá, só para finalizar a letra C, não queremos essas bactérias circulando livremente no nosso corpo. A gente quer que elas fiquem no lugarzinho delas. Letra D. A composição do microbioma humano é dinâmica, sim, e pode sofrer alterações devido a fatores ambientais, como exercício e a alimentação. Sim, é provado cientificamente, tá, que muitas dessas bactérias, elas podem influenciar em diversas partes da nossa saúde, né? Inclusive, o próprio enunciado fala ali que tem algumas bactérias que atuam até na defesa e no funcionamento do cérebro. A gente sabe da microbiota produzindo, por exemplo, vitaminas como da microbiota intestinal, vitaminas do complexo B, né? Vitamina K. Então, nós precisamos delas nos lugares adequados, certo? E caso a gente tenha uma alimentação desregulada, a gente pode dar mais nutrientes para bactérias que a gente gostaria que estivessem em menor quantidade. Então, uma microbiota saudável, ela depende sim dos nossos hábitos, certo? Como exercício e alimentação regulada. Então, letra D é a melhor alternativa até o momento. Letra E, o microbioma materno transferido ao recém-nascido, não é através da alimentação, é através do parto vaginal, certo? Impede que micro-organismos patogênicos colonizem o intestino da criança, tá? Então,
Não é verdade, né? Se isso fosse verdade, a gente não teria crianças com tanto problema de, né, diarreia, enfim. Então, letra D é a melhor resposta para 58. Nos encaminhamos para 59, as duas últimas questões agora. Devido a incêndios, desmatamento sobe 8,4% na Amazônia de agosto de 2024 a junho de 2025. Falei para vocês que ia aparecer isso aqui? Cerrado tem queda de 22,5%. Áreas sob alerta de desmatamento provocado por incêndios cresceram 245,7% na Amazônia. O governo federal trabalha junto a estados para transformar o Brasil em país resiliente ao fogo. Eita, nós, tá complicado o governo federal. Assinale a alternativa correta sobre sucessão ecológica. Falamos bastante sobre isso, eu disse que ia cair, gente. E questões relativas à introdução de espécies exóticas. Vamos lá, letra A. O uso de espécies exóticas, ou seja, não nativas, como pinos e o eucalipto, correto, são exóticas. É recomendado para o reflorestamento de áreas que sofreram desmatamento. Não, gente. Se eu quero recuperar uma área, se eu quero reflorestar essa área, eu preciso fazer isso com as espécies nativas, não com as exóticas. As exóticas não vão auxiliar no processo de sucessão adequado, né? Considerando que a gente quer ter o mais próximo possível do bioma original, né? Então, ele não é recomendado, isso não é reflorestamento adequado. Letra B. A ocorrência de queimadas no cerrado é pouco preocupante. Gente, sim, o cerrado é um ecossistema, é um bioma que naturalmente pega fogo, que tem plantas, que tem uma certa resiliência ao fogo, mas naturalmente o intervalo entre uma queimada natural e outra, tá, é aí 7 anos, 8 anos. O que a gente tem hoje são queimadas anuais ou mais, né? A gente tem às vezes queimadas grandes 2 vezes ao ano e são antropogênicas, ou seja, é o homem que vai lá e põe fogo para transformar mato, né, em pasto para gado. Então, no Brasil esse é o principal problema. Então ele não é pouco preocupante, ele é muito preocupante, porque embora essas espécies tenham alguma tolerância ao fogo, essa tolerância ela tem limites. Né? A aclimatação não é assim. Daí ele fala que além de menos frequentes em comparação ao que ocorre em outros biomas. Errado, gente, tá? Isso aqui é uma situação aí desse período que foi analisado. Mas a gente sabe que em muitos outros anos o cerrado ardeu em chamas aí por muito tempo e é muito difícil controlar o fogo nesse ecossistema. Então tá tudo errado aqui. Esquece essa letra B. Vamos para C. A introdução massiva de espécies resistentes ao fogo. Gente, introdução de espécie é foda, né? Em uma área de alto risco de queimadas é uma estratégia recomendada para diminuir a vulnerabilidade da região. Amores, eu preciso, se eu quiser manter um bioma como ele é, com as espécies que ele tem, eu preciso das espécies dele, né? Uma espécie que ela é tolerante ao fogo no cerrado, ela é boa no cerrado. Agora, se tu colocar essa planta em um outro bioma como a Amazônia, talvez ela nem sobreviva. Então, ou pior, né? Uma espécie introduzida, ela compete com as espécies da região por recursos, e como ela não tem normalmente predadores naturais, parasitos naturais, ela tende a ter vantagem competitiva e a gerar exclusão por competição das espécies nativas. Lembram do princípio de Gauss? Então, essa também não é legal. Letra D. A perda de cobertura vegetal, desmatamento, em ambientes que sofreram queimadas favorece a ocorrência de processos de erosão. Sim, se tu não tem mais plantas segurando as partículas de solo, é muito mais fácil que qualquer vento, que qualquer chuva leve o solo embora, acelerando o processo de degradação ambiental. Muito, muito, muito correto. Letra E. As queimadas são um modo eficiente de controle de doença. Tá? Já sai metendo X aqui, ó. Não, não, não. Continua mais ridículo. Pois, ao eliminar os vetores das doenças, diminui a incidência de zoonose de infecção pulmonar na população. Não, gente. Mas a queimada mata um mosquito.
Pode até ser que mate um ou outro, gente, mas o que provavelmente vai acontecer é matar o predador do mosquito. Com menos predador, mais mosquito, né? Então, não, tá tudo errado. Esquece a letra E, vai na letra D. Isso aí tá barbado. 60. O dogma central da biologia molecular assim descreve o fluxo da informação genética. O DNA, via transcrição, para o RNA e, subsequentemente, para proteínas via tradução. Nesse mesmo dogma, pode-se incluir a duplicação do DNA e a transcrição reversa do RNA para o DNA. Falamos que a genética molecular tá aí ela. Considere as afirmações abaixo quanto à tradução de proteínas em eucariotos. 1. O ribossomo é uma proteína globular. Já tá tudo errado. Ribossomo não é uma proteína, é uma organela composta por proteína e RNA ribossômico, certo? 2. Os RNAs transportadores são moléculas que possuem dois sítios de ligação. Um capaz de ligar-se especificamente a um aminoácido, certo? RNA transportador transporta aminoácido. E outro determinado anticódon, capaz de reconhecer uma sequência de 3 nucleotídeos de um RNA mensageiro, certo? Reconhecer o códon. Então, a 2 está bonita. 3. Os códons presentes no RNA mensageiro são reconhecidos pela subunidade pequena do ribossomo e são transformados quimicamente em aminoácidos correspondentes. Errado, gente. A gente não transforma RNA em aminoácido. O RNA mensageiro tem códons que indicam ao ribossomo qual o próximo aminoácido deve ser incorporado para a produção de um peptídeo, certo? Ou proteína. Então, não há transformação química dos códons. Portanto, apenas a 2 está correta. Certo, meus amores? Essa foi a prova da URGS. Vamos esperar aí as cenas dos próximos capítulos. Beijo pra vocês.